Em 2008, a NASA tinha uma pergunta intrigante: como as aranhas constroem suas teias em gravidade zero? Por isso, 2 delas foram enviadas para a Estação Espacial Internacional. A primeira era a participante principal, enquanto a segunda servia como reserva, caso a outra não sobrevivesse. No entanto, as coisas não saíram conforme planejado. A reserva conseguiu escapar de sua câmara e visitou sua companheira, o que resultou em uma pequena bagunça. Elas construíram teias emaranhadas que interferiram uma na outra. Como se isso não fosse suficiente, as moscas que deveriam servir de alimento para as aranhas começaram a se reproduzir mais rápido do que o previsto. Suas larvas escaparam do recipiente e cobriram a janela frontal da câmara. Com o tempo, as aranhas ficaram completamente escondidas atrás das larvas. Embora esse experimento inicial não tenha dado certo, uma das pesquisadoras envolvidas no planejamento do experimento ainda estava curiosa. Em 2011, ela teve outra oportunidade de repetir o mesmo estudo. Dessa vez, procurou a ajuda de outros pesquisadores, que decidiram enviar uma espécie diferente de aranha para o espaço e prepararam 4 delas. 2 para a ISS e 2 que ficariam em terra, permitindo a comparação dos resultados. O objetivo era expor os animais a condições de gravidade variáveis e observar seu comportamento. No entanto, surgiu outra reviravolta na história. Inicialmente, acreditava-se que eram 4 aranhas fêmeas, mas descobriu-se que 2 eram, na verdade, machos. Determinar o sexo de aranhas jovens pode ser complicado, mas de qualquer maneira, um macho já havia sido enviado ao espaço, enquanto o outro permaneceu em terra, permitindo uma valiosa coleta de dados. O segundo experimento foi bem sucedido. As aranhas estavam ativas, construíram e desmontaram teias e, mesmo sem a ajuda da gravidade, teceram novas. 3 câmeras capturaram milhares de fotos, mostrando o trabalho árduo dos animais. Curiosamente, parecia que as aranhas criavam teias significativamente mais simétricas no espaço do que na Terra. O centro estava mais próximo do meio e, surpreendentemente, elas nem sempre posicionavam suas cabeças para baixo, como normalmente fazem aqui. Entretanto, um fator significativo fez toda a diferença: a luz. Quando as aranhas na ISS tinham uma fonte de luz, teciam teias assimétricas, semelhantes às encontradas em nosso planeta. A luz desempenhou um papel crucial na orientação dos animais no espaço. As lâmpadas da câmara foram fixadas na parte superior. Se tivessem sido posicionadas de forma diferente, por exemplo, na lateral, teria sido um desafio observar o efeito da luz na simetria das teias em gravidade zero. Quando elas foram desligadas, as aranhas descansaram em orientações aleatórias dentro de suas teias. No entanto, com as lâmpadas acesas, elas se orientavam para longe, ou seja, para baixo. Assim, na ausência de gravidade, a luz as ajudava a se achar. Essa descoberta foi inesperada, porque em geral as aranhas conseguem construir suas teias no escuro e capturar presas com eficiência mesmo sem luminosidade. A teia em si é algo muito legal, onde quer que essas criaturas estejam. É como se tivessem pequenas fábricas de produção de seda em seu interior. Dentro do corpo, um fio é armazenado na forma de um líquido altamente concentrado. E uma aranha de jardim comum pode produzir até 7 tipos diferentes de seda, cada uma com uma combinação única de proteínas. Cada seda tem uma finalidade. Por exemplo, um tipo de fio torna a teia elástica, o que significa que ela absorve o impacto quando os insetos colidem nela. Outro tipo torna o fio flexível e forte, de modo que é mais difícil de quebrar. Algumas proteínas encontradas na seda a protegem de bactérias e fungos nocivos, permitindo que a teia dure mais tempo. As aranhas também mantêm a seda úmida para que ela não seque. Uau, imagine ter uma casa em que você não precisa comprar nada extra para mantê-la. A seda de aranha é mais leve que o algodão e incrivelmente fina, até 1000 vezes mais que o cabelo humano, e também incrivelmente forte. Quero dizer, deve ser, já que é disso que esse animal depende em sua vida cotidiana, seja para se alimentar de algum inseto errante ou para tentar resistir à chuva intensa e ao vento. Mas você não esperaria que ela fosse mais forte do que o aço, certo? É claro que, na realidade, não se encontra aço tão fino, mas se fosse possível produzir um pedaço com o mesmo peso da seda de aranha, veria que ela tem força semelhante quando puxada ou esticada. De fato, é 5 vezes mais resistente do que o aço da mesma espessura, e também super elástica, capaz de esticar até 4 vezes seu comprimento original sem quebrar. Sem contar que permanece forte mesmo em temperaturas congelantes abaixo de 40 graus. O tipo mais comum de aranha é a Argiope catenulata, que é mestra em construir essas teias que você vê em áreas abertas. É em áreas assim que essa criatura tem mais chance de pegar um almoço saboroso. Mas por escolher lugares mais movimentados, suas teias são mais propensas a danos. É por isso que essa espécie tem um hábito fascinante.
Ela geralmente reconstrói suas teias inteiras todos os dias, mesmo que a atual pareça perfeitamente boa. Eu gostaria de ser tão dedicado assim com a manutenção do meu quarto. Na verdade, essa aranha faz isso porque quer estar preparada para a noite, quando espera pacientemente que uma presa em potencial seja apanhada em sua armadilha cuidadosamente montada. A princípio pode parecer uma perda de tempo, afinal de contas, é preciso investir uma quantidade significativa de proteína para produzir a seda que forma as teias. Porém, mesmo que não consiga capturar sua refeição durante a noite, ela geralmente tem proteínas de seda suficientes para desmontar sua teia antiga e construir uma nova para a noite seguinte. Ao remover a anterior, consome a seda ao mesmo tempo e, ao fazer isso, recicla as proteínas que ela contém. Se você já observou uma aranha em sua teia, deve ter notado a atenção com que ela responde até mesmo às menores vibrações. Acontece que a seda pode ser ajustada com precisão a diferentes frequências de som, ao contrário de qualquer outro material. Quando uma aranha constrói sua teia, ela não apenas fia a seda e a deixa como está. Na verdade, faz ajustes no material, alternando o quanto ele está apertado ou solto e como os diferentes fios estão conectados. Dessa forma, cria uma teia que pode vibrar ou produzir diferentes tipos de sons. É como um músico que afina seu violão. Essa tecelã de renda com pernas emplumadas é chamada de aranha de jardim porque gosta principalmente de condições úmidas de estufa. E tem uma maneira muito legal de capturar insetos. Em vez de tecer teias pegajosas como outras espécies, usa a eletricidade. Ela produz uma seda incrivelmente fina, quase em escala nanométrica, e em suas patas traseiras há pelos especiais que funcionam como pequenos pentes. Quando a seda sai de seu corpo, ela utiliza esses pelos para escová-la e manipulá-la. E é aqui que a mágica acontece. Esse processo gera uma carga elétrica. Os fios de seda estão agora crepitando com eletricidade, de modo que se juntam para formar pequenos puffs que se assemelham a bolas fofas de lã. Esses puffs eletricamente carregados são uma ótima maneira de prender insetos inocentes que estejam vagando por aí. Quando uma presa desavisada entra em contato com eles, a carga elétrica faz com que os fios se prendam aos seus corpos, tornando quase impossível escapar. As aranhas fêmeas da espécie casca de Darwin fazem teias gigantescas que são capazes de se estender por rios e lagos, o que significa que podem chegar a mais de 2 metros de diâmetro. Acontece que essas armadilhas enormes são apenas uma parte de seu plano genial para capturar suas presas. Uma teia super resistente que atravessa a água como uma ponte consegue capturar insetos grandes que voam graciosamente acima da superfície da água, como as libélulas. E é um projeto impressionante que leva dias para ser executado. Essas linhas especiais atravessam o rio e ancoram a teia firmemente em cada margem. Não há saída fácil para isso.